programa Flash Nerd é indicado para todas as idades e esse episódio também. Bora viajar no tempo? E aí galera, Lebordini na área para mais um episódio da nossa terceira temporada aqui do Flash Nerd na sua Recomeço TV. E hoje vamos lá no fundo, vamos cavucar lá nas entranhas da TV Cultura do começo dos anos 90 para falar sobre o clássico teatro, dos contos de fada. Muitas pessoas conhecem como só Contos de Fada, mas o nome original é Teatro dos Contos de Fada, certo? E para isso, primeiramente agradecer a todos que estão com a gente desde o episódio número 1, agora nesse 201, agradecendo a todos vocês. Vai ser uma temporada boa, nossa temporada é de 100 episódios, já avisando, E vamos sempre por mais. Muito obrigado a todos vocês que estão ajudando o tio aqui. E vamos por mais, tá bom? E passou aqui os nossos patrocinadores, a galera que ajuda a gente, E não pode se esquecer também de Na Rede Store, que é a nossa loja patrocinadora aqui do canal. Você quer comprar uma camiseta para passar um Natalzão que tá chegando aí, comprar uma camiseta boa como essa aqui do Japão, que é em homenagem ao Dragon Ball. Tô aqui usando aqui, ó. Beleza? Curtiu, Então, você acha lá na Rede Store. Vai ter um descontinho bom lá. Colocando o cupom LE10, um desconto ótimo pra você. E tem bastante promoção além disso, tá bom? Então hoje vamos falar sobre uma das coisas que dá mais medo no mundo, que são, o Teatro dos Contos de Fada, tá bom? Então, vamos agora com a nossa Reco Time. Opa, estamos... Mano, eles estão falando agora, cara. Bom, eu não vou atrapalhar a conversa deles aqui. E o que eu só tenho a dizer a vocês... Vamos ao ano de 1982. É antigo. Para falar tudo sobre esse, que é um clássico da TV Cultura e que fez parte da sua história, da minha história, da história de todos nós. E você aí, com ele se mexendo, hein? Bora viajar no tempo? Vamos lá! Teatro dos Contos de Fada é o título em português da série americana Fairy Tale Theater. A série foi criada pela atriz e produtora Shelley Duvall, que também apresentava os episódios, narrava alguns e até atuou em partes da série, produzida originalmente nos Estados Unidos entre 82 até 1987. No Brasil, a série foi exibida pela TV Cultura sob o nome Contos de Fada ou Teatro dos Contos de Fada, principalmente na década de 90. Mesmo com poucos episódios, marcou a infância de muita gente e sempre foi lembrado com carinho. E em 2010 a TV Cultura chegou a reprisar a série. Eu lembro que passava de domingo, com a TV Cultura lá... de 2010 por aí eles começaram a fazer um revival, começaram a passar bastante programa antigo, reprisar aliás, E no meio desse pacote todo estava o grande Teatro dos Contos de Fada. Voltando à história. A série é uma antologia, cada episódio adapta a um conto clássico, de autores como os irmãos Grimm ou Hans Christian Andersen, com interpretações live action, cenários, figurinos e estética teatral. Não seguia necessariamente o tom doce e açucarado da versão mais infantil da Disney. O clima era frequentemente mais sombrio, fiel ao espírito original dos contos, que
como eu ando dizendo aí, como vocês viram no comercial do próprio episódio, eu falando que dava muito medo, porque era meio pavoroso. Embora seja um conteúdo para crianças, né, um infanto-juvenil, pode-se dizer assim, ele era... tinha uns negócios pesados, assim, sabe? Tinha umas coisas pesadas, era um tom meio sombrio. Fora as maquiagens, né, que aí já é outra coisa. Com finais que às vezes eram mais sérios ou melancólicos. A apresentação começava com a Shelley Duvall dizendo a clássica frase de abertura, algo como: "Olá, eu sou Shelley Duvall, bem-vindo ao Teatro dos Contos de Fada." Essa introdução se tornou marcante para quem cresceu assistindo. Eu lembro. E lendo aqui, né, o roteiro, na hora que falou isso, eu automaticamente eu acabei lendo com a voz dela, cara. Que, aliás, eu acho que ela faleceu no ano passado, né? É grande atriz. Pra quem não sabe, a Shelley Duvall foi a Olivia no filme do Popeye, com Robin Williams. Aquele filme de 1980 que tem do Popeye. Então, a Olivia é a Shelley Duvall, pra quem não conhece. Voltamos à história. Um dos grandes atrativos da série era o elenco de peso, nomes conhecidos de Hollywood interpretando princesas, príncipes, vilões, etc. No Príncipe Sapo, Robin Williams era o sapo. Em Rapunzel, Jeff Bridges era o príncipe. No Rouxinol do Imperador, Mick Jagger era o imperador. Na Bela Adormecida, o Christopher Reeve, ele era o príncipe encantado. Christopher Reeve, que tá no nosso episódio do Superman de 78, no nosso episódio 78. A Cinderela, o Matthew Broderick fez o príncipe da Cinderela. A Bela e a Fera e outras participações de Susan Sarandon, Liza Minnelli e entre outros. Alguns episódios foram dirigidos por nomes grandes, inclusive Tim Burton dirigiu o episódio Aladdin e a Lâmpada Maravilhosa. No total foram produzidos cerca de 26 a 27 episódios, dependendo da fonte, dividido em 6 temporadas. Há menção a um episódio especial de melhores momentos chamado Green Party. Essa combinação de contos clássicos mais atores convidados de peso, adaptação fiel, cativou não só crianças, mas também adultos, o que explica a longevidade da série e o carinho com que é lembrado até hoje. A escolha do elenco era inusitada. Músicos como Mick Jagger, estrelas de cinema, atores consagrados, algo pouco comum em adaptações de contos de fada para a TV na época. Isso ajudava a dar charme e peso às histórias. A série buscava manter o tom original dos contos, com seus elementos sombrios, morais e às vezes duros. Finais nem sempre, felizes para sempre, algo que difere bastante das versões suavizadas, que a maioria conhece, por exemplo, pelas adaptações da Disney. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, porque eu era acostumado a ver as histórias da Disney. Aliás, aí, tá vendo? Os contos de fada com os olhos das adaptações da Disney. Então, quando eu fui assistir algo que não era da Disney, né, foi o Teatro dos Contos de Fada, a gente percebia, assim, a grande diferença, porque era mais adulto, era uma coisa mais... como eu posso dizer, cara? Tipo, se você é acostumado a assistir só Disney, de repente você vai assistir um negócio totalmente diferente, cara. Então, dava meio essa bugada, assim, sabe? Porque até então eu era pequeno, eu achava que as histórias, os contos de fada eram da Disney, né? Mais pra frente eu fui conhecendo os irmãos Grimm, né? E chegou no que chegou hoje e eu sei a diferença. E você com certeza, acho que não, vocês, os mais jovens, cresceram tendo várias, né? Várias fontes para poder assistir. E a gente tinha só o VHS que saía todo ano, o VHS de algum filme da Disney. Então quando saiu algo como Contos de Fada, a gente falou, nossa, eles fizeram um desenho da Disney, eles adaptaram, né? Na época a gente não falava live action, né? Então eles falavam, eles fizeram um filme o desenho da Disney pra filme e tal. E formou isso, que todos nós conhecemos.
A dublagem e a tradução no Brasil fizeram parte da experiência nostálgica. A abertura com o Olá, eu sou Shelley Duval, a narração ajudava a construir aquele clima de contar uma história de fada antes de dormir nas tardes de sábado. Mesmo com o passar dos anos e com os avanços dos efeitos visuais, muitos fãs consideram a série especial, justamente por seu charme teatral, mais com a cara da peça de teatro filmada do que a produção cinematográfica grandiosa. E foi isso que me pegou. O simples, cara. Era aquele simples, mas aquele simples bem feito, né? Você via que era um teatro. Você via, por exemplo, o episódio do Pinóquio. Tem no YouTube a playlist, vocês vão colocar lá. Playlist Contos de Fada, que tem todos os episódios. Nesse tem o do Pinóquio, que foi muito bem feito. Eu digo pra vocês que assim, a gente sabia, assistindo, via que era um teatro, mas era uma coisa muito bem feita, né? Pra época até. Por trazer clássicos da literatura infantil e adulta, não só as versões adoçadas, como eu disse, né, nos contos próximos dos originais, com suas moralizações, ambiguidades e finais intensos. Por apresentar histórias com cuidado, qualidade técnica e um elenco de peso. Algo que muitos desenhos e séries infantis da época não tinham. Pela nostalgia, para quem cresceu assistindo na TV Cultura, os episódios trazem memórias afetivas fortes, mesmo que hoje os efeitos pareçam datados. O charme teatral, a ambientação e o carinho da produção continuam por lá. Também por servir de ponte entre as versões clássicas dos contos e as versões modernas, os desenhos, os filmes e os remakes. Às vezes mostrando detalhes para as adaptações mais populares que nós conhecemos. E esse foi o Teatro dos Contos de Fada. Pois é, galera, e aí, curtiu? Deu pra viajar no tempo legal com a gente? Deu pra saber, pra relembrar aquela época, né, da TV Cultura, o auge da TV Cultura dos anos 80 e 90, né? Tanta coisa boa, né? Você pode, mais uma vez, se você quiser, tem a playlist dos Contos de Fada lá no canal da TV Cultura, tem algumas coisas, mas se você colocar lá no YouTube Contos de Fada, playlist Contos de Fada, vai aparecer lá todos os episódios pra você assistir. E pra você que ainda não assistiu, né, é uma boa aí, né, chegando no fim de semana, se chover, se ficar em casa, se você não sair, pode ir lá assistir, que vale muito a pena, beleza? E esse foi nosso episódio 201. E você aí, curtiu? Não? Então curte, comenta, compartilha, faça parte da nossa família e esteja com a gente, que estaremos de volta no próximo episódio com mais um filme ou um clássico muito bom para relembrarmos, tá bom? E você, continue com a gente, entre lá nas nossas redes sociais, que vai ter lá, que você já conhece, tem também na Rede Store, com as melhores camisetas dos times, como essa que eu estou usando da seleção japonesa em homenagem ao Dragon Ball. Tá bom? Continue com a gente até o próximo episódio e, como eu digo sempre a todos, saúde!